Olá, meus amigos. Aqui é a pastora Juliana Ribeiro. Eu estou aqui em Belo Horizonte falando com vocês a respeito de algo que é muito necessário neste momento, o nosso sustento financeiro. E eu quero, claro, começar essa minha fala, esse meu compartilhar com vocês com um versículo da Bíblia que a maioria de nós conhecemos e amamos, claro. No Salmo 37, versículo 25 diz: Fui jovem, moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão ou padecer necessidade. Em todos os momentos da nossa vida, na juventude, agora na velhice, enquanto envelhecemos, nós não vemos pessoas justas, pessoas que confiam em Deus, desamparadas ou padecer necessidade. Os seus descendentes também são amparados por Deus. Olha, como está o seu sustento financeiro? Eu sei que muitas pessoas perderam o emprego, pessoas tiveram a jornada reduzida no trabalho, então tiveram uma redução salarial, pessoas que eram profissionais informais e de repente não tem como produzir, então não tem renda mais. Como está o seu sustento financeiro? Eu sei que mesmo aqueles que fizeram reserva financeira, e a reserva financeira é uma bênção, só que é o seguinte, se não entra, se não tem entrada, se só você está tirando, ela acaba. Então tá vendo que se vai diminuindo qualquer tipo de reserva se não há entrada para suprir as necessidades financeiras. E nós temos as nossas necessidades fixas, aquelas que entraram no meio do caminho, às vezes uma doença, uma situação que nós não prevíamos. Então, e a situação está difícil para todos realmente. Mas os nossos olhos não podem estar num saldo bancário, os nossos olhos não podem estar na ajuda que alguém pode nos dar, ou queira nos dar, ou talvez alguém que você conheça, que tem uma certa condição. Você não pode pensar, aquela pessoa vai me ajudar, qualquer coisa eu vou recorrer a ela. Não, a nossa ajuda não pode estar em mãos humanas, os nossos olhos não podem estar nas mãos das pessoas, os nossos olhos têm de estar em Deus. Eu coloquei algumas coisas aqui para mim não esquecer. Deus, ele é o nosso provedor e só experimenta milagres não é quem precisa de milagres, mas é quem acredita em milagres, quem confia em milagres. E há um texto na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 3, diz assim: Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com maná, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai, do Eterno. Durante 40 anos, durante esses 40 anos, suas roupas não envelheceram, seus pés não incharam. Olha, e aqui o texto prossegue dizendo, mostrando a provisão de Deus. O que Deus fez por Israel ali no Egito. Desculpe, no Egito, mas nesse texto se refere a Israel no deserto. O que Deus fez por Israel. E a Bíblia fala que o maná era uma provação de Deus para aquele povo. E deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. O que era o maná? O povo de Israel sai do Egito e rumo a Canaã, eles têm de atravessar o deserto. E eles ficaram no deserto por um espaço de 40 anos, por conta de desobediência daquele povo. Deus tratou com eles, enfim. Não vem ao caso neste momento. A Bíblia diz que Deus dá para Israel, os Salmos diz isso, o pão dos anjos, que era o maná. Diariamente Deus enviava um maná para toda aquelas pessoas ali do deserto, talvez 2 milhões e meio de pessoas israelitas, uma mistura de gente que saiu com eles do Egito, enfim,
todos os dias, bem pela manhãzinha, né, bem cedinho, quando eles saíam da tenda, lá estava o maná, cobrindo ali o chão, ali naquele deserto. O maná era o pão dos anjos que Deus deu para Israel no espaço de 40 dias. E por que ele era uma provação para Israel? Porque as pessoas, primeiro, não podiam colher além do que elas conseguiriam comer. Aquelas pessoas, né, que queriam ajuntar o maná, que queriam comer a mais, elas não podiam fazer isso. Cada um tinha que comer aquilo que conseguia comer, né? Sem querer comer demais, aquela ganância por comida, né? Me fugiu a palavra certa, mas sem esse desejo além por comida. Eles comiam aquilo que eles deveriam comer, o que era normal de uma pessoa para uma pessoa comer. Segundo, eles não podiam ajuntar para o outro dia. Eles tinham que recolher para aquele dia, né? E não podiam pensar assim, poxa, amanhã o que eu vou comer? Então deixa eu juntar o maná, pegar um pouco mais. Eles não podiam fazer isso. Eles tinham de confiar em Deus. Quando alguém, uma vez lá, ou algumas pessoas, né, que não confiaram em Deus e decidiram recolher um maná a mais, né, para se precaver, né, para ter a segurança de que no outro dia ia ter alguma coisa para eles comerem, a Bíblia diz que o maná deu bicho, cheirou mal. Eles não podiam ajuntar o maná além daquela quantidade que eles comeriam naquele dia, porque Deus ordenou que isso não poderia ser feito. O dar bicho era uma consequência da desobediência, deles terem ajuntado. Mas eles não podiam ajuntar porque Deus estava dizendo, ensinando para Israel: todos os dias eu vou alimentar vocês. Não fiquem preocupados com o que vocês vão comer amanhã, porque eu sou Deus provedor. Eu vou providenciar para vocês a comida. Providenciei hoje, vou providenciar amanhã. E todos os dias Deus providenciava. Então era um teste para Israel. Eles tinham que pela manhã abrir a porta da tenda e recolher o maná. Tinha que ser bem cedo, antes que o sol fizesse com que o maná se derretesse. E eles não podiam ter ganância na comida. Eles tinham que comer, pegar aquilo que realmente eles iam comer e não pegar mais. Isso é uma prova. Olha, eu tenho 2 filhos, um já está casado, graças a Deus, e o outro de 20 anos ainda está em casa, mas os meus filhos já foram pequenos. E ter criança em casa, você se preocupa com leite, com alguma coisinha que um danoninho, alguma coisa que a criança gosta de comer. E mesmo hoje, o meu caçula, dentro de casa, com 20 anos, é claro que eu me preocupo com o lanche que ele gosta, alguma coisa que eu sei que ele vai querer comer à noite. E ele é bem determinado, né, algumas coisas que ele gosta de comer, né? Ele tem o ritual dele de comida. Então eu, como mãe, eu me preocupo. Eu sei que todos os dias pela manhã ele vai tomar o leite com achocolatado. Eu sei que todo dia pela manhã o Gabriel vai comer um omelete. Então eu me preocupo com isso. Eu sei que vou ter os ovos aqui, vou ter o leite e o achocolatado para ele. Como mães, como pais, nós nos preocupamos com os nossos filhos, com o amanhã dos nossos filhos. E ali o povo no deserto, eles não podiam ter esse tipo de preocupação. E se eles resolvessem ajuntar um maná a mais para deixar para o outro dia para os filhos, aquele maná ia dar bicho. Agora, por que será que a gente não pode se preocupar com os filhos? É claro que nós podemos, mas Deus estava ensinando para Israel e para toda a geração que depois de Israel ali no deserto leria esses relatos da Bíblia, está nos ensinando que Deus, ele é pai e ele cuida dos seus filhos. Ele vai cuidar de nós. Queridos, será que você, nós podemos pensar em algum momento de alguém que confiou em Deus e que foi desamparado? Eu pergunto para você, você conhece alguém que confiou
confiou no eterno, que depositou a sua confiança no eterno, mesmo aquela fé simples, mas era uma fé forte e confiou no eterno, o eterno desamparou. Será que Deus decepcionou pessoas por confiarem nele? Com certeza não. Olha, nós podemos não ter tudo o que queremos, mas temos tudo o que nós precisamos. E se você tem o pão hoje para tomar o seu café, se você teve o seu arroz, seu feijão, a carne, um legume, uma fruta, uma verdura, se você teve um bolo, se você teve um chocolate, se você teve um iogurte, se você teve arroz com feijão apenas, enfim, o que nós tivemos hoje para comer foi o que Deus nos deu. Deus está nos dando e nós precisamos confiar que Deus é quem vai prover para nós. E nós não estamos trabalhando. A maioria de nós estamos em casa sem poder produzir, sem poder trabalhar. Eu ainda atendo algumas pessoas online, alguns pacientes online, mas a minha renda maior não é de psicanálise. Então a minha renda maior foi fechada. Agora, e a pergunta que todos nós, não apenas brasileiros, todos nós temos feito durante esse tempo de pandemia, de quarentena, é o que nós vamos comer. Como vamos pagar a nossa conta? As contas que vêm, que chegam todos os meses, as contas fixas, aquelas que fizemos e que não sabíamos que íamos passar por tudo isso. Israel também perguntou para Deus, quando Deus ordenou que durante um ano, no 7º ano, a cada 7 anos, Israel não poderia plantar ali na terra de Israel. Os israelitas não poderiam plantar nada no 7º ano, de 7 em 7 anos, porque a terra produziria por si só e eles não poderiam plantar, e o que a terra produzisse é o que eles iam comer. É uma lei fantástica, maravilhosa, que nos ensina a distribuir, que nos ensina que Deus, ele é dono de tudo e que nós precisamos preocupar com as pessoas menos favorecidas, porque durante esse período, eu me esqueci agora o nome dessa lei, durante esse período de que a terra descansaria, durante um ano, aquilo que a colheita seria para o pobre, para a viúva, para aquelas pessoas menos favorecidas que pudessem entrar nas plantações e comer ali, pegar. Olha, é Deus nos ensinando que é Ele quem cuida, é Ele quem cuida. E a Bíblia nos fala, nesse texto de Levítico, me parece que Levítico 25, eu estou, talvez eu possa ter errado, mas eu acho que é 25, Levítico 25 fala sobre isso, e os israelitas podiam perguntar assim para Deus, né? Próprio Deus faz esse questionamento. Olha, talvez vocês possam me perguntar o que nós vamos comer nesse período de um ano que nós não podemos plantar. E Deus diz, eu enviarei uma bênção sobre vocês, uma bênção que não vai faltar comida. Meus queridos, essa é a nossa preocupação, essa é a preocupação das famílias brasileiras, das famílias no mundo todo. O que nós vamos comer, como vamos pagar a nossa conta. E eu estou emocionada, não porque estou preocupada com o que nós vamos comer, mas eu estou emocionada porque Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele é o nosso Deus, e é Ele quem vai prover para cada um de nós. E a mesma resposta que Deus deu para os israelitas, claro que dentro daquele contexto ali de leis, de obediência àquela lei, mas Deus também está falando conosco hoje. Eu vou enviar a bênção sobre vocês, eu vou abençoar vocês. É Deus quem cuida de nós, acredite nisso. É Deus quem nos dá aquilo que realmente nós precisamos. E eu ouvi esses dias uma história muito interessante de um homem que estava precisando de uma bênção de Deus. Quem é que não precisa, né? E ele estava num local, ele estava atrasado e ele estava tentando estacionar o carro. E aquele local estava muito cheio, não tinha vaga para ele conseguir estacionar o carro.
E enquanto ele atrasado, muito atrasado, procurando essa vaga, ele faz uma oração. Deus, por favor, me faz ver uma vaga aqui, eu preciso de uma vaga. E enquanto ele faz aquela oração, ele começa a fazer promessas para Deus. Senhor, se o Senhor abrir as portas de uma vaga, se o Senhor me deu uma vaga aqui agora, eu prometo, que eu vou fazer isso, aquilo outro para o Senhor. E foi prometendo muita coisa para Deus. E de repente, diante dele, um carro estava saindo e uma vaga estava ali pronta para ele. Enquanto ele ia colocando o carro, ele virou para Deus e disse assim: Senhor, não precisa mais não, já consegui uma vaga. Olha, isso acontece com muitas pessoas. A gente ora e quando as coisas acontecem, Deus abre as portas para nós, a gente pensa que não é Deus. Não, isso não é Deus. Isso aconteceu, é fruto do acaso. Não existe acaso, existe Deus, é Ele que controla todas as coisas. Deus é quem faz tudo, Deus é quem age no céu e na terra. Então não existe acaso, existe mão de Deus, provisão de Deus. É Deus quem vai prover para cada um de nós. Amém? É Deus quem vai prover para cada um de nós. O nosso desafio, meus queridos, não é ter dinheiro, não é ter comida. O nosso desafio é confiar em Deus. Esse é o nosso desafio. Confiar em Deus. Confiar que Deus pode todas as coisas. Olha, Deus pode multiplicar o que nós temos. Talvez você pense: pastor, eu tenho tão pouco. Deus pode multiplicar o seu pouco. Se você tem pelo menos R$1 no banco, se Deus multiplicar R$1 por 1.000, dá quanto? Se Deus multiplicar R$1 por 100.000, dá quanto? Deus pode multiplicar o que nós temos. Deus pode fazer com que nós não precisemos de tanta comida assim, o nosso corpo. Moisés ficou durante 3 vezes lá no Monte Sinai 40 dias. 40 dias a primeira vez, 40 dias a segunda vez, 40 dias a terceira vez. A Bíblia diz que ele não comia e nem bebia. Como assim o corpo humano precisa de comida e bebida? Mas olha, Deus fez este milagre. E olha, Deus pode providenciar para você, querido, com que alguém que nem te conheça, sabe, lembre de você, ou te veja em alguma rede social, olha, até sonhe com você. Eu já tive experiência de pessoas sonhando comigo, e naquele sonho Deus falava para a pessoa me abençoar com algo. A pessoa nem me conhecia direito, mas sonhou comigo. Eu já tive experiência na minha família, aonde a minha tia, em sonho, Deus deu para ela um telefone para que eles ligassem para aquela pessoa e oferecessem uma ajuda, porque aquela pessoa precisava de uma ajuda específica, e a minha avó e minha tia tinham o que aquela pessoa precisava. Deus pode todas as coisas. Acaso o braço do Senhor se encolheu? Acaso Deus, o poder de Deus não está mais operando? Deus pode fazer aquilo que nós nem imaginamos. E eu ouvi há pouco um rabino dizendo que provisão financeira é como a abertura do Mar Vermelho. Olha que interessante. Por que como a abertura do Mar Vermelho? Quando Israel sai do Egito e eles estão diante do mar, a Bíblia diz que Faraó e todo o seu exército estava atrás de Israel. Israel viveu ali no Egito durante 450 anos como escravos. Então, ter um exército de Faraó atrás não é pouca coisa. E você não tem lembranças boas, não. E eram escravos, ex-escravos que estavam saindo da escravidão naquele instante. Então, eles tinham de confiar em Deus. E eles imaginaram talvez que Deus ia enviar uma praga e todo ali o exército de Faraó seria morto, ou então Deus ia enviar pedras, como ele enviara numa das pragas do Egito, granizo caindo ali sobre aquele exército, matando aquele exército. Eles imaginaram que algo surpreendente poderia acontecer, talvez Deus dando força a Israel para lutar contra o Egito, mas eles não conseguiam imaginar, nem passava pela cabeça deles que o mar pudesse se abrir. Situação financeira, provisão financeira, sustento financeiro também é assim. De onde você menos imagina, Deus providencia para você.
Talvez você está pensando que quem vai lhe abençoar é alguém que você conhece que tem dinheiro. Talvez você esteja pensando que seja um vizinho, um parente seu. Talvez você esteja até imaginando, vai acontecer isso e aquilo outro, e nada disso acontece. Porque é como o mar vermelho, a gente nem imagina que o mar vai se abrir e Deus faz uma provisão, Deus nos surpreende. Eu acredito que Deus pode todas as coisas. Deus pode fazer aparecer dinheiro nos bolsos da sua roupa. Deus pode fazer com que apareça alimento dentro da sua geladeira, mesmo você sem ter colocado. Será que há alguma coisa impossível para Deus? Nós estamos sendo chamados por Deus para confiar nele e para experimentarmos uma provisão sobrenatural, e que nós experimentemos sim estes milagres. Olha, querido, não fique triste, não fique abatido, não fique preocupado. Olhe para Deus, confie em Deus, confie na sua palavra, porque como diz o Salmo 37, fui jovem, agora estou envelhecendo, eu estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a padecer necessidade. Deus cuida de nós.